A gente segue falando dessas temperaturas baixas. A gente viu, né? O friozinho já está aí, as gripes aumentam porque fica todo mundo em ambiente mais fechado. E hoje é celebrado o Dia Nacional da Imunização. Por isso, pergunto para você de casa que nos acompanha: você está com as vacinas em dia? Então você pode responder lá no Instagram, onde a gente tem essa enquete que a gente está mostrando para você, ou pode responder pelo WhatsApp, o número vai aparecer aí na sua tela. Além deste assunto, você pode opinar sobre outros assuntos. Eu vou fazer essa mesma pergunta para o nosso entrevistado, mas já suspeito bem da resposta, né? Até porque é o Dr. Gonçalo Vecina, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa. Doutor, com certeza, né? Tá com as vacinas em dia. Boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, com o Eduardo, a Rayane e com os telespectadores. E eu lhe garanto, o meu calendário vacinal está rigorosamente em dia. Tomei minha vacina da gripe, tomei minha vacina da Covid-19, que é o reforço que a gente tem que tomar todo ano, né? Então, estou em dia com as minhas vacinas. Afinal de contas, eu faço parte do grupo-alvo, os mais idosos. Eu tenho 72 anos e a recomendação expressa que nós temos que nos proteger. A gripe, de uma maneira geral, é uma doença relativamente tranquila, não é uma doença mortal. Mas as pessoas que têm uma certa fragilidade, os idosos, têm um sistema imunológico que não é mais o sistema imunológico de um jovem, né? Então tem um sistema imunológico mais frágil e a possibilidade de ter uma doença mais grave é grande, mesmo sendo uma doença como uma gripe, né? Uma influenza A, B ou C. Então é importante a gente atualizar a vacina para atravessar esse período onde existe maior contágio pela condição que você colocou, né? Não é o frio que faz a gente pegar a doença, né? Nossas mães, nossas avós falavam muito isso, né? E a gente associava o frio como causa. O frio não é causa, na verdade a gente fica fechado, em ambientes fechados, há uma circulação maior desses micro-organismos que se transmitem pelo ar. E a possibilidade, portanto, de ter mais gripe é muito maior. Doutor, o senhor falava, né, sobre a síndrome respiratória aguda, né, em casos graves, quando a gripe ela evolui. Explica pra gente a diferença desses casos com o da gripe comum. Veja, a síndrome respiratória aguda grave não é a gripe, não é a influenza A, influenza B, não é a Covid-19. Outro vírus importante que nós temos circulando muito nesta época é o vírus sincicial respiratório, que geralmente provoca bronquiolite nas crianças. Os idosos também podem pegar o vírus sincicial respiratório. E agora há uma vacina, porém ela ainda não está no SUS. Essa vacina é distribuída aí por uma multinacional, uma vacina relativamente cara. Ela está incorporada foi incorporada recentemente no calendário infantil, mas eu acho que ainda não começou a distribuição da vacina para o vírus sincicial respiratório, que dá bronquiolite nas crianças. É o grande vilão das crianças, é o vírus sincicial respiratório. Normalmente, todas essas modalidades de doenças virais respiratórias, elas entram pelo nariz, provocam o escorrimento nasal, provocam aumento da secreção nessa região da orofaringe e entram dentro do nosso pulmão e vão provocar problemas dentro do nosso sistema respiratório, geralmente sistema respiratório mais alto. Mas pode acometer todo o pulmão e aí isso se transforma em uma pneumonia viral. Geralmente viral, né? Eventualmente pode acontecer de ter alguma bactéria oportunista que, dada a redução da nossa capacidade de defesa, ela se aproveita e vamos ter também junto aí uma pneumonia bacteriana que torna o quadro muito mais grave. Então, o que nós temos? Nós temos uma doença que dá febre, que dá um aumento da secreção na área do nariz em particular,
vai dar tosse. Por que dá tosse? Porque o nosso organismo tenta colocar para fora o que está se coletando dentro do pulmão. A tosse é uma defesa do nosso organismo. É bom tossir, né? É bom tossir, é bom colocar aquela secreção que sai dos pulmões para fora. Além disso, pode dar dor no corpo, dor de cabeça, são sintomas gerais. Essa doença pode se aprofundar, dando uma pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana, e a isso nós chamamos genericamente de síndrome respiratória aguda grave. Pode ser uma influenza A, B, pode ser um vírus sincicial respiratório, pode ser uma Covid-19, enfim, a família dos vírus que dão problemas respiratórios é relativamente grande, né? Tanto é que as vacinas que nós temos não protegem contra todos, protegem contra aqueles que nós acreditamos que sejam os que estão circulando mais. A vacina da gripe nos protege contra 3 sorotipos de centenas de sorotipos de vírus da influenza A e B e C. Então, é uma tentativa de acertar. A gente olha para o hemisfério norte, vê quem circulou mais lá e coloca na vacina aqui. Assim como o hemisfério norte vê os vírus que circularam mais aqui e vão colocar lá no hemisfério norte na vacina que vai ser apresentada para os habitantes do hemisfério norte no ano que vem. Então, essa é a regra. E quem que nós queremos proteger? Nós queremos proteger os mais frágeis. Quem são os mais frágeis? Os idosos, acima de 60 anos, as crianças, abaixo de 10 anos, e as gestantes, né? Gestante, por quê? Porque a gestante está lá toda envolvida com a criação de um novo ser. Então, o sistema imunológico dela está dividido e ela tem uma certa fragilidade. E também vacinamos os profissionais de saúde, porque eles estão em contato direto com essa população e a grande chance de eles se infectarem, e aí tem que parar de trabalhar. Então, é bom que eles estejam protegidos. Muitas empresas também pagam vacina para os seus trabalhadores, fora dessas 3 condições aí. E por que eles pagam? Para diminuir a probabilidade de ter um trabalhador faltando porque ficou gripado, né? Basicamente é isso. Doutor, inclusive é bom o senhor falar sobre a questão da vacina, porque desde a pandemia da Covid-19 a gente descobriu ou redescobriu que a vacina é a única arma que a gente tem para enfrentar essas doenças. No caso, na época, a Covid-19 e agora a gripe. Embora essas campanhas feitas pelo Ministério da Saúde, os alertas que a gente faz aqui, inclusive na TV Aparecida, parece que a população não corresponde tanto. Olha só, eu tenho alguns números para trazer para o senhor para a gente poder comentar. São Paulo, menos de 40% do público prioritário que o senhor elencou aí, está vacinado. Mato Grosso do Sul, mais de 400 mortes pela doença. Paraná, decretado estado de alerta até o fim da semana passada, eram 10 mil casos, doutor, 469 óbitos. O que está acontecendo? Por que será que as pessoas não procuram para se vacinar? Veja, nós tivemos um movimento negacionista contra a vacina, que a vacina não protege, que a vacina isso, a vacina aquilo. A vacina não protege 100% das vezes, mas a vacina produz uma doença menos agressiva. Estar vacinado diminui a agressividade da doença em quem foi vacinado. Então, a vacina contra a gripe, dada a variedade de micro-organismos que existem, ela não vai proteger 100% das vezes. Assim como a vacina contra a Covid, ela também não protegia 100% das vezes. Mas as pessoas, quando tinham Covid, tinham uma Covid menos grave. E isso é muito importante, ter uma Covid menos grave. Quem não está vacinado é as pessoas do tipo de risco que não estão vacinadas terão uma doença mais grave, são geralmente esses que morrem. Então, esse número de mortes que você anunciou aí, provavelmente são pessoas que não se vacinaram e ou têm comorbidades
Esse é um quarto grupo que pode buscar vacina também. As pessoas que têm uma hipertensão, uma diabetes grave, estão tratando câncer com quimioterapia, essas pessoas, elas estão com o seu sistema de defesa, sua imunidade mais baixa. Então, elas são candidatas a ter a doença, que é uma doença geralmente não muito grave, mas forte. E, por isso, elas devem buscar a vacinação. Uma outra recomendação importante, veja, todas essas doenças são doenças respiratórias. Nós pegamos essa doença através da respiração. Então, tem uma pessoa com gripe do meu lado, se ela tosse, se ela espirra, ela enche o ambiente de micro-organismos. Se eu respirar aqueles micro-organismos, tem grande chance, se eu não tiver vacinado, de eu pegar a doença. Então, há uma recomendação importante: cuidado em locais fechados, ônibus, trem, metrô, qualquer lugar fechado, cuidado, né? E, se você faz parte do grupo de risco, eu recomendo usar máscara para não pegar a doença quando estiver circulando por esses locais. E a outra recomendação que eu acho que é importante é você que está gripado, está com sintomas, né? Está tossindo, está espirrando, tem tido alguns episódios de febre, use máscara para proteger os outros. Vamos fazer que nem os japoneses, lá a gente vê aqueles filmes japoneses, pessoal tudo de máscara, né? Por quê? Porque estão respeitando o próximo. Então vamos ter um comportamento de nos proteger e um comportamento de proteger o próximo também. Obrigada, viu, doutor, pelas dicas, pela orientação e pela importância também da gente alertar o público de se vacinar, é importante. Obrigada, viu, pela participação. Rosa, obrigado, boa tarde para todos.